Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos na primeira grande parte, que vai tratar sobre a profissão da nossa fé. Dentro dessa profissão de fé, que é o nosso credo, estamos estudando a pessoa de Jesus Cristo e que agora ele foi concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Então estamos estudando sobre a Virgem Maria. Estudamos aí vários dias sobre a sua Imaculada Conceição e hoje vamos entrar a partir do número 494, que é o número em negrito, ao lado da página do seu catecismo, naquela frase em que ela responde então ao anjo dizendo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Segundo o que o anjo tinha acabado de dizer a ela, que ela seria a mãe do Deus Altíssimo, e que o Espírito Santo conceberia ela, daria a ela condições de conceber o Filho de Deus. Enfim, ela então, claro, mesmo sem entender, mas confiando plenamente em Deus, ela disse o seu faça-se. Bem, então vamos ver o que está escrito aqui, número 494. Ao anúncio de que conceberia o Filho do Altíssimo, sem conhecer homem algum pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu com a obediência da fé, certa de que nada é impossível a Deus. Ela disse: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 37 a 38. Assim, dando à palavra de Deus o seu consentimento, Maria se tornou mãe de Jesus e, abraçando de todo o coração, sem que nenhum pecado a retivesse, a vontade divina de salvação, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Então, o que a igreja está afirmando aqui para nós? Que Maria, então, ela concorda com tudo aquilo que o anjo disse, mesmo sem entender direito, não é? Porque foi uma coisa aí muito profunda, ela foi pega de surpresa, enfim. Mas ela confia em Deus. Ela confiava em Deus, claro, e confia. Então, confiava totalmente em Deus. E que Deus jamais faria alguma coisa contra ela, de forma alguma. E ela queria, então, estar servindo a Deus. E se a forma de servir a Deus na vida dela era aquela que o anjo acabou de falar, então ela disse: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Quer dizer, eu vou servir a Deus desse jeito que você está falando. Eu vou ser a mãe de Deus, não sei como é que vai ser isso, não sei como é que vai dar isso, mas se é assim que você está falando, é assim que eu quero servir. Se é a vontade de Deus para mim, na minha vida, eu aceito a vontade de Deus. Então foi nesse sentido, nesse âmbito que Maria vai dizendo então aí essa frase famosa, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra, não é? Bem, como diz Santo Irineu é um santo do começo da igreja. Ele viveu no século II. E ele, aliás, São Irineu, que inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a fazer aí a sucessão petrina. O que é a sucessão petrina? Sucessão dos papas, desde Pedro até a época dele. Então ele começou a pesquisar quem era o Papa da época, quem foi anterior a ele, assim, ele chegou até Pedro, não é? Então, a partir disso, ele deixou essa sucessão pronta até a época dele, e depois a igreja, né, com essa colaboração que ele deu à igreja, a igreja foi seguindo, então, colocando todos os papas aí que nós temos, aí mais de 200 papas, até o presente momento, e então foi ele que originou essa sucessão petrina, Santo Irineu. Mas é um santo, ele é apologeta, né? Um santo apologeta, quer dizer, um santo que defendeu a doutrina. É um santo que deu a vida pela doutrina, por isso que ele é apologeta, porque ele defende. Então, ele dizia assim, como diz Santo Irineu: obedecendo, quer dizer, Maria, né? Maria obedecendo,
se fez causa de salvação, tanto para si como para todo o gênero humano. Donde não poucos padres antigos afirmam de bom grado em sua pregação. Quer dizer, o que esses padres afirmam? O nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam-na de mãe dos viventes. E com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. Então são algumas frases aí desse famoso santo da igreja, né? Santo Irineu. Bem, essas afirmações aqui estão também na Lumen Gentium, né? Naquele documento que eu já falei aqui para vocês, uma constituição dogmática sobre a igreja. Então, dentro dessa constituição dogmática sobre a igreja, fala-se muito sobre Maria. A Lumen Gentium, então, no número 53, diz o seguinte: pois a Virgem Maria, que na anunciação do anjo recebeu o Verbo de Deus no coração e no corpo e trouxe ao mundo a vida, é reconhecida e honrada como verdadeira mãe de Deus e do Redentor. Em vista dos méritos de seu filho, foi redimida de um modo mais sublime e unida a ele por um vínculo estreito e indissolúvel. É dotada com a missão sublime e a dignidade de ser mãe do Filho de Deus e, por isso, filha predileta do Pai e sacrário do Espírito Santo. Por este dom de graça exímia, supera de muito todas as outras criaturas celestes e terrestres. É o que eu disse no nosso último programa, que ela está muito acima dos anjos também. Mas, ao mesmo tempo, está unida na estirpe de Adão, quer dizer, porque ela é também ser humano, então está unida à estirpe de Adão, com todos os homens a serem salvos. Mais ainda, é verdadeiramente a mãe dos membros de Cristo. Nós somos os membros de Cristo porque nós somos partes do corpo dele. Porque pelo batismo nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Então, se Nossa Senhora é mãe de Cristo e nós somos os membros do corpo de Cristo, então ela também é nossa mãe. É isso que está dizendo aqui, ok? Porque cooperou pela caridade para que na igreja nascessem os fiéis, que são os membros desta cabeça. E por causa disso é saudada também como membro supereminente e de todo singular da igreja, como seu tipo e modelo, excelente na fé e caridade. E a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo, honra com afeto de piedade filial como mãe amantíssima. Então aí está todo o reconhecimento da Igreja, Nossa Senhora. Claro que tem mais coisa aqui para falar de Nossa Senhora, mas agora não é oportuno. Quando nós formos estudar sobre os dogmas de Nossa Senhora, futuramente, aí sim nós vamos nos aprofundar nesse estudo mariológico, ok? Mas vamos lá, hoje eu gostaria de pensar com vocês aqui essa resposta de Maria. Esse faça-se, querido irmão, querida irmã, é uma frase, é uma palavra muito, mas muito importante. Pelo seguinte, a Bíblia, quando foi escrita em latim, então, em latim, toda a Sagrada Escritura foi escrita, traduzida para o latim, melhor dizendo, né? Ela foi escrita em aramaico, hebraico, no grego, mas ela foi traduzida para o latim. E quando foi traduzida para o latim, então lá no início da igreja, melhor dizendo, no início da criação, lá em Gênesis, quando Deus vai criar todas as coisas, como que Deus cria as coisas?
Ele cria falando. E a palavra que ele fala, a expressão que ele usa é faça-se. Qual foi a primeira criatura de Deus? Você se lembra? A primeira criatura de Deus foi a luz. Então ele disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Mas esse faça-se em latim quer dizer fiat. Então, faça-se a luz, em latim fica fiat lux. Fiat lux, faça-se a luz. E daí Deus vai criando todas as coisas com esse faça-se. Bem, nós sabemos, já explicamos aqui também, mas não custa relembrar, que Deus criou todas as coisas, que eu gosto de chamar muito bem de plano A. O plano A de Deus era criar todas as coisas. Ótimo. Mas, como já vimos aqui também, Deus iria perder todas as coisas que ele criou para Satanás, porque Satanás iria enganar Adão e Eva, e eles iriam comer do fruto proibido daquela árvore que estava no meio do jardim, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Bem, então Deus sabia sim que ele iria perder, sabia. Ok, então ele tinha o plano B. Qual que era o plano B de Deus? Já que ele perdeu todas as coisas, então ele teria que recriar. O que é recriar? Criar de novo. Como que ele recriaria ou criaria de novo as coisas que ele mesmo já havia criado? Bem, então aí está. Quem que criou todas as coisas? Foi o Filho, que é o Verbo de Deus, que é a palavra de Deus. Então, o Filho, que é o Verbo de Deus, é a palavra que sai da boca de Deus. Então, você imagina assim, Deus. Deus é uma coisa única. É algo único. Existe um só Deus. Então, Deus único. Só que dentro desse Deus, existem 3 pessoas que formam esse Deus. Sabe? Existem 3 pessoas que formam esse Deus. Por exemplo, que nem o nosso corpo. Vamos pensar assim. Existem muitos órgãos, muitos sistemas dentro do nosso corpo que formam o nosso corpo. Não são só 3 coisas, não é? Mas vamos supor. Falando em sistemas, tem o sistema respiratório, o sistema digestivo e o sistema circulatório. Então vamos ficar com esses 3 sistemas. Sistema digestivo, circulatório e respiratório. Ok? Vamos supor, né, que esses 3 sistemas formassem, então, o nosso único corpo. O meu corpo, por exemplo. Os meus 3 sistemas formam o meu corpo. Os seus 3 sistemas formam o seu corpo. Então, eu sou... Só eu que existo assim. E só você que existe também dessa forma. Assim é a Trindade. Assim é Deus. Deus é um só, formado por 3 pessoas. Acho que deu para a gente entender aqui, não é? Então, esse Deus que é formado por 3 pessoas é o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai, ele tem um desejo, um pensamento, ele quer criar todas as coisas. Mas para criar, ele tem que falar. Quem que é a palavra dele? É o Filho, que é o Verbo. Ok? Verbo quer dizer palavra. Logos em grego quer dizer palavra. E só que essa palavra tem que sair da boca de Deus, impulsionada, forçada por um vento, por um sopro, que se chama Espírito Santo. Então, por exemplo, para que minha voz, melhor dizendo, não, vamos pensar assim, para que os meus pensamentos, por exemplo, eu estou aqui explicando tudo isso aqui para vocês. Ok, estou explicando, mas para que tudo que está na minha cabeça chegue na sua cabeça, ou melhor, nos seus ouvidos, então, em questão de milésimos de segundo, as frases vão se formando aqui na minha mente, sobre o que eu estudei, vão se formando as frases, só que elas têm que sair da minha mente. Elas têm que sair da minha mente e descer para o meu
aparelho fonético aqui, que é boca, lábio, língua, palato, dentes, etc. Toda a minha boca. Então, as palavras têm que descer, cair na minha boca. Vamos pensar assim. E daí, elas têm que sair da minha boca. Então, o meu ar, o ar que estou respirando constantemente, estou inspirando e expirando, não é? Então, esse ar vai saindo com força da minha boca vai se mexendo e formando as palavras. E aí as palavras que estavam na minha cabeça, que você não conseguiria entender nunca, agora sim, elas saem pela minha boca e chegam aos seus ouvidos e você escuta e você entende. Então, isso que acontece com as palavras que estão na minha mente. E Deus? Bem, Deus também estava no coração dele formar, criar todas as coisas. Mas para que essas coisas fossem formadas, quer dizer, saíssem de dentro de Deus, porque as coisas criadas, querido irmão, querida irmã, saíram de Deus. Elas estavam em Deus. Vamos dizer assim, tudo que foi criado são as maravilhas que estão em Deus. Um pouco dessas maravilhas, né? Então nós nos encantamos aí, só com o nosso planeta, nós já nos encantamos. Imagine com todo o universo. Por quê? Porque são parcelas de Deus, são é um pedacinho de Deus. É o Deus que quer se extrapolar, quer sair de si mesmo. É isso que ele quer fazer, então ele quer criar. Mas para criar, ele teria que falar. Assim como eu dei o exemplo. E para falar, o filho dele, que é a palavra, tem que sair da boca de Deus na força do Espírito Santo. Então, todas as coisas foram criadas por Deus, uno e trino, sim, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Mas na verdade, quem criou todas as coisas foi a palavra. E a palavra é o Verbo. E o Verbo é o Filho de Deus, que depois de encarnado se tornou Jesus Cristo. Continuou sendo Filho, continuou sendo o Verbo, mas ele recebeu um nome, Jesus Cristo, um nome humano. Até então ele não era humano, ele era só divino. Mas o que eu quero dizer é que tudo foi feito por ele. É como diz São João no capítulo 1, no versículo 1 e nos outros subsequentes. Ele vai dizer, no início era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. No início estava junto de Deus. Aí ele diz assim, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Por ele quem? Pelo Verbo. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Por quê? Porque ele é a palavra que sai da boca de Deus. Então, toda a criação, querido irmão, querida irmã, todo o universo foi criado pelo Filho, pelo Verbo. Ok? Pela vontade do Pai, sim, mas quem criou foi o Verbo, claro, na força do Espírito. Sem o Espírito também o Verbo não conseguiria criar as coisas. Veja como é que Deus trabalha. Ele trabalha os três juntos, cada um numa função específica. Mas o que eu quero assim, deixar bem claro para você é que o Verbo que criou todas as coisas. Então vamos deixar isso bem claro. Bem, se foi o Verbo que criou todas as coisas, como de fato foi mesmo, e se Satanás conseguiu enganar Adão e Eva e fez Deus perder todas as coisas criadas, então este Verbo que criou as coisas lá no início teria agora que recriar essas coisas. Mas como que ele vai fazer isso? Pois então, aí ele tem que se encarnar, então o plano B de Deus, plano B. Plano A foi criar, agora o plano B é recriar. Então o plano B, o Filho vem em carne humana para poder morrer na cruz, derramar seu sangue humano e também divinizado, para ter força contra a morte, contra o pecado e contra o demônio. O demônio é o autor e princípio de toda desgraça.
Não é? Porque Deus criou o ser humano, criou todas as coisas maravilhosas, sim. Ele mesmo falava, depois que ele criava, ele falava, mas isso é muito bom. Isso é, né, isso está ótimo, maravilhoso. Então, ele mesmo viu que estava maravilhoso o que ele criou. E quando ele criou o ser humano, criou a imagem e semelhança dele, quer dizer, em verdadeira justiça e santidade. É assim que o ser humano foi criado, em verdadeira justiça e santidade, e depois de atender ao desejo da serpente, que é o Satanás, se tornou maldição. Malditos. O homem e a mulher se tornaram malditos, se tornaram maldição. Veja, uma coisa que foi criada em verdadeira justiça e santidade se tornou coisa maligna. Então daí o filho tem que encarnar, tem que vir novamente para recriar todas as coisas. Então, para nos fazer nascer de novo, é o que Jesus fala para Nicodemos, no capítulo 3 de São João. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aí Nicodemos fala, mas como? Olha o meu tamanho, minha idade, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Aí Jesus fala, mas você é doutor em Israel e ignora essas coisas? Agora você tem que nascer pela água e pelo Espírito. Quer dizer, pelo batismo. Água e Espírito. Se tornar uma nova criatura. Agora já é uma criatura celeste, uma criatura que vai voltar para o céu. Então veja, mas isso tudo se deu por causa do Filho, ok? Que é a palavra de Deus e que essa palavra... quando Deus falava, ele dizia fiat, quer dizer, faça-se. Agora, voltando aqui para Nossa Senhora, ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então veja que Maria usa o mesmo verbo, usa a mesma palavra, as mesmas letras, lá do início da criação. Então esse é o fiat de Maria. Lá foi o fiat de Deus. Fiat lux, faça-se a luz, que foi a primeira criatura. Agora, faça-se em mim, quer dizer, a mulher também dá a luz. Então, faça-se em mim a luz. Quem que é a luz que vem ao mundo? O Filho, Filho de Deus. São João, lá no capítulo 1, como eu estava dizendo agora há pouco, São João diz, ele é a verdadeira luz que vem ao mundo. Porque veja, a primeira criatura que foi criada foi a luz. Você pode buscar lá no livro do Gênesis. Primeira criatura. Deus disse, faça-se a luz, fiat lux. E agora Maria vai dar a luz, a verdadeira luz, que é Jesus. Ok? Então ela usa a mesma expressão. Claro que ela usa sem perceber. Ela não ia fazer um estudo teológico para falar isso? Claro que não. Mas ela estava cheia do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ungiu Nossa Senhora para que ela falasse essas palavras maravilhosas, essas palavras teológicas, essas palavras de peso para nós. Faça-se em mim a luz. É segundo a tua palavra, né? Quer dizer, o anjo falou, olha, vai vir em você o Filho de Deus, né? Que é a luz, né? Vamos dizer assim. Então ela disse, faça em mim, segundo a tua palavra, quer dizer, fiat lux. Falou a mesma coisa. Interessante que muitos teólogos e muitos santos da igreja dizem que no momento em que o anjo Gabriel foi conversar com Nossa Senhora, o céu parou. Todo o serviço divino parou no céu. Os anjos se calaram. Todos os anjos se calaram. O céu ficou um silêncio absoluto. Parou o louvor, parou a adoração a Deus, parou os cânticos, parou as orações, a intercessão por cada um de nós. Parou tudo parou. Para ouvir o que Maria ia dizer. Quando Maria disse o seu fiat, isso os santos dizem, melhor dizendo, os santos da igreja. Quando Maria disse o seu sim, o seu fiat, fiat lux, faça-se em mim, segundo a tua palavra, que é a luz, faça-se em mim, fiat. Quando ela disse isso, essa palavra, esse verbo, o céu entrou em festa. Em festa, e nunca mais parou essa festa. Nunca mais. Ok? Então veja, querido irmão, querida irmã, a importância dessa palavra. Esse faça-se. E agora, claro,
O que Jesus espera de nós, de você e de mim? Que nós também, a exemplo de Maria, possamos dizer o nosso sim, o nosso fiat. Qual que é o meu fiat? Qual que é o seu fiat? O que você deve dizer agora? O que eu devo dizer? Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo o que o Senhor quer para mim, Senhor. Eu renuncio a todos os meus desejos, tudo que eu quero, eu renuncio para fazer a tua vontade. Porque fazer a tua vontade, para mim, é muito melhor do que fazer a minha vontade, que de repente não é a sua. Então, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, segundo os teus ensinamentos, segundo os teus desejos. Então, querido irmão, querida irmã, Jesus espera ansiosamente, assim como os anjos esperavam o fiat de Nossa Senhora, Jesus espera todo dia, todo momento, você e eu, nós dois, dizermos todo dia sim ao nosso Mestre. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos aqui encerrando por hoje, não é? E nosso próximo programa nós vamos tratar um pouquinho sobre a maternidade divina de Maria e também ver se dá tempo de falar aí sobre a virgindade de Maria. Tá bom? Vamos pedir a ela, então, a sempre Virgem, que nos ajude na compreensão de todos esses mistérios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.